Eu sou o professor Tiago, eu sou professor no IFPB, aqui na Paraíba, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e vou estar com vocês falando um pouco sobre beneficiamento mineral, uma visão geral da parte de compreensão e classificação. Eu peguei até um pouco mais de compreensão para poder falar um pouco da britagem, moagem e menos de classificação, porque esses temas a gente poderia passar algumas aulas só com a separação, só com a classificação, só com britagem, só com moagem. Então, eu preferi colocar uma visão geral para vocês. E depois, se for interessante, a gente pode aprofundar, fazer uma aula específica de algum tema específico. Inicialmente, eu trago para vocês esse livro, que é a Bíblia do Beneficiamento Mineral, praticamente, que é o livro Tratamento de Minérios, do SATEM, e algumas definições que eu quase recortei do livro e trouxe para cá para poder mostrar para vocês. Então, o tratamento de minério, o beneficiamento mineral ou processamento mineral, em português essas palavras significam a mesma coisa, consiste em um conjunto de operações aplicadas aos bens minerais visando modificar a granulometria, especificamente granulometria tem a ver com diminuição, a concentração relativa das espécies minerais presentes ou a forma para poder fazer separação, sem contudo modificar a identidade química ou física dos minerais. O que é que isso quer dizer? No beneficiamento mineral, a gente vai estar inicialmente reduzindo o tamanho de partícula e depois a gente vai estar separando os minerais conforme seja interesse seu, da empresa, total, para poder ter um produto, um concentrado que vai ser aplicado em algum segmento específico de alguma indústria. Como vocês sabem, os bens minerais eles vão atender quase praticamente todas as indústrias, mas cada mineral, cada minério, ele vai ter uma especificação técnica apropriada para um segmento industrial. O calcário, que vai para a produção de cimento, por exemplo, ele tem lá uma especificação. O calcário que vai para a ração animal tem outra especificação. O calcário que vai para a produção de tinta, papel, tem outra especificação. Então, cada um desses produtos vão ser processados numa planta ou num fluxograma de beneficiamento semelhante ou próximo a esse daqui. No geral, você vai ter um material que vai vir da lavra, vai passar por alguma etapa de britagem, vai ter uma classificação para poder ir para uma etapa de moagem, para poder ter outra classificação e você ter um concentrado que vai passar por outras etapas ainda, para poder ficar mais concentrado, vamos dizer assim, enquanto você vai ter o rejeito que vai ser descartado. Então você vai ter um fluxograma simples de forma genérica, bem geral, etapas de britagem e moagem para você ter uma redução granulométrica e você poder separar aquele mineral específico, aquele mineral de interesse, o seu mineral minério, para você depois fazer o seu concentrado e fazer as outras operações que sejam necessárias para deixar o seu produto adequado, apropriado para determinado segmento industrial que você visa atender. Então, as operações de concentração, separação seletiva de minerais baseiam-se nas diferenças de propriedades entre o mineral minério, mineral de interesse, e os minerais de ganga. Então, eu vou estar observando, além da redução granulométrica, as propriedades específicas para poder estar concentrando o meu minério e também estar descartando o meu rejeito. Essas propriedades se destacam como a massa específica, a densidade, a suscetibilidade magnética, condutividade elétrica, propriedades químicas de forma geral, cor, radioatividade, forma e por aí vai. Então você vai ter as características específicas de cada mineral para que você possa estar utilizando elas como referência e você poder fazer a separação entre os minerais. Voltando para a questão do tamanho da partícula. Você vai reduzir primeiro o tamanho da partícula, o material que você está recebendo da mina, para que você possa fazer a separação de um mineral dentre os vários minerais constituintes da sua rocha. Então, você vai alcançar um grau de liberação de partícula para poder soltar esse um mineral de interesse que você quer, ou alguns minerais de interesse que você quer, e você vai fazer isso pela britagem, moagem, alcançou o grau de liberação, então você vai fazer a separação para poder concentrar o seu produto e você separar o seu rejeito que vai ser descartado. Assim, a gente traz como objetivos básicos para a comminuição a redução do tamanho de partícula e a liberação dos minerais de interesse.
Uma coisa que é importante destacar é que os equipamentos que vão vir em seguida para as operações de separação, concentração mineral, eles possuem faixas granulométricas de maior eficiência. Então, a sua combinação vai visar a redução do tamanho de partícula, a liberação do seu material de interesse, do seu mineral de interesse, mas também aumentar a eficiência dos processos subsequentes, os processos de separação e concentração mineral, que a gente pode conversar em outros momentos sobre esses processos específicos, mas a gente está conversando hoje sobre cominuição. Então, cominuição é a fragmentação do material. Então, essa fragmentação vai se dar basicamente por três mecanismos: impacto, compressão e atrito. Através desses três mecanismos, você vai ter a redução granulométrica. Aqui a gente tem um esquemazinho simples, que eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí, mas você tem a partícula original, você tem a fragmentação e você tem um resultado. Então, aqui por atrito, por cisalhamento, aqui por compressão e aqui por impacto. Então, você tem já uma ideia de como existe nesses mecanismos algum que é mais eficiente e consegue quebrar mais a sua rocha inicial e liberar a partícula, né, de um tamanho menor, para que você possa fazer suas operações de separação e concentração mineral. Normalmente, para haver uma liberação satisfatória do mineral valioso, é necessário que o minério seja reduzido a uma granulometria fina. Nessas condições, a fragmentação se desenvolve por meio de três estágios. Nos dois primeiros estágios, nos dois primeiros momentos de redução granulométrica, a fragmentação é realizada por britadores e o último estágio por moinhos. Então você vai ter uma etapa de britagem e uma etapa de moagem. Essa etapa de britagem, ela pode se dar em dois momentos, primária e secundária, mas ela também pode acontecer em mais momentos. Dependendo da situação, você pode ter uma britagem terciária ou quaternária para você poder reduzir ainda mais o tamanho da partícula e você ajustar o formato da partícula para os processos subsequentes. E especialmente para a moagem, se for o caso, ou mesmo produto final. Existem algumas situações em que você não tem a moagem, você só tem as britagens. Por exemplo, quando você pensa numa pedreira para produção de brita, em qualquer canto do país, você não vai estar moendo a pedra. Você vai estar lá com granito, com gneiss, basalto, calcário, vários materiais que podem ser britados para poder você ter o uso na construção civil. Então, para você poder fazer a brita, até o nome ajuda a pensar nisso, você vai ter apenas etapas de britagem e você vai ter etapas de classificação. Então, o material é britado, né, britagem primária, britagem secundária, britagem terciária, e você vai ter produtos diferentes, britas de tamanhos diferentes que vão ser aplicados nos mais diversos segmentos. Daí, genericamente, britagem pode ser definida como um conjunto de operações, e vocês vão estar vendo que sempre é um conjunto de operações, que não é apenas uma, mas algumas que você vai estar lá para poder alcançar aquele objetivo que você quer. Um conjunto de operações que objetiva a fragmentação de blocos de minério vindos da mina, levando-os a granulometria compatíveis para a utilização direta ou para posterior processamento. No caso das britas, por exemplo, passou britagem primária e secundária e colocou as peneiras lá para poder separar os tamanhos. Brita 19, brita 25, brita 30, 32. Então você vai ter esses tamanhos lá para ser aplicados na construção civil. Fez separação, seu produto está pronto. Carregou no caminhão, vendeu. Além disso, você vai ter que a britagem é um estágio no processamento de minérios que utiliza, em sucessivas etapas, equipamentos apropriados para a redução de tamanhos convenientes ou para a liberação de minerais valiosos da sua ganga. Você vai ter etapa de britagem, primária, secundária, terciária, mas você vai ter equipamentos diferentes. Você vai ter um britador de mandíbulas, você vai ter um britador de rolos, você vai ter britador giratório, você vai ter britador cônico. Cada um deles tem uma razão de redução diferente. E cada um deles também vai dar um resultado de britagem diferente. Então a gente traz aqui uma tabela com a classificação dos estágios de britagem primária, secundária, terciária e quaternária, e aí com o tamanho da alimentação, o tamanho inicial e com o tamanho do produto, com o tamanho final. Você está aqui entrando com 1000 milímetros, saindo aqui com 100, 100 vai para 10, 10 vai para 1, então uma redução aqui de 10 para 1. Entretanto, não é
comum você encontrar essa relação bonitinha em todos os seus equipamentos. O normal é você encontrar uma relação 7, uma relação 8, e você consegue fazer a sua bitagem em 2 ou 3 etapas para poder alcançar o tamanho de partícula que você quer. Seja para uso direto, seja para liberação das partículas e processos subsequentes. O que é comum você utilizar é britador de mandíbulas para você ter a produção de brita, mas você tem outros britadores que você pode estar utilizando para outras finalidades. Mas o mais comum, de forma geral, a primeira etapa de britagem é com britador de mandíbulas. Né? Esse britador de mandíbulas pode ser de um eixo, pode ser 2 eixos, você vai ter algumas coisas específicas para cada um, mas eu trago para vocês isso aqui vai estar disponível no material, vou mandar para vocês também. Isso aqui eu não vou ler para vocês, não. Vocês vão poder ver isso depois, quem tiver interesse, porque são algumas características específicas dos materiais e a indicação para o seu britador. No caso do britador de mandíbulas, algumas especificações apropriadas de material e outras para o seu britador giratório. Para vocês terem uma ideia geral, granito é fácil de quebrar porque é uma rocha maciça, tal e tal. Já a mica, não, mica é em placas. Então, mica em placas não é tão fácil assim de quebrar. As lamelas da mica lá, elas vão dobrar, elas não vão quebrar. Então, para você colocar num britador de mandíbulas, por exemplo, cujo principal mecanismo de fragmentação é pela compressão e pelo impacto, você não vai ter um resultado muito positivo. Se você colocar a mica num britador de mandíbulas, o material não vai quebrar, ele vai dobrar. Se você colocar argila também num britador de mandíbulas, você também não vai ter um resultado muito bom. Então você começa a pensar, ou começa a perceber, que alguns britadores e alguns materiais, eles não combinam. Então você vai ter algumas especificações do material que vão casar bem com o seu britador. Então, quando você está pensando de fazer a sua britagem, você vai procurar conhecer as características do seu material e ver se elas são apropriadas para o britador que você tem disponível. Sendo apropriadas, beleza, você vai para frente. A gente tem aqui ainda britador de impacto, britador de rolo dentado, britador cônico, britador giratório. Britador giratório está aqui. Esse é o esquema do britador giratório, esse é o esquema do britador de mandíbulas. Aqui o esquema para um britador de rolo, né? E aqui o esquema para o cônico. Aqui outro quadro para que você possa estar vendo as características do material, as características para o seu, ou apropriadas para poder você encaixar com o britador de impacto ou com o britador de rolo. Mas uma coisa que eu trago para vocês que é geral, é que você vai estar habilitando o material. Tem aqui a entrada do seu britador, aqui você tem a saída que pode ser regulada, você pode aumentar ou pode diminuir um pouco essa saída para você poder ter uma partícula mais fina como resultado ou um pouco mais grosseira, dependendo da especificação para o seu processamento. Então, dependendo do seu britador, dependendo da abertura que você tem nele, você vai estar saindo com algumas faixas granulométricas, você não vai sair com um único produto do seu britador. Você vai sair com 2, 3, 4 faixas granulométricas e você vai ver qual é a porcentagem que você vai ter mais, que você vai ter menos, para você poder passar para a próxima etapa. Tipo, se está saindo um material muito fino, ou uma grande quantidade de finos, você pode reparar que não é tão interessante o seu britador. Então, está entrando fino junto com o material que está sendo britado. Então, você pode fazer um scalp antes para poder tirar os finos. Ou ainda, está saindo muito fino porque o material é muito quebradiço. Então, talvez seja mais interessante colocar para outro tipo de britador para você poder ter um resultado com um tamanho de partícula maior, ou você aumentar a abertura do seu britador para poder mudar a faixa granulométrica com maior quantidade, sabe? E nisso, a gente poderia ter uma aula só para falar de britadores, para falar disso aí, mas a gente hoje vai estar só tendo uma visão geral, para que vocês possam estar entendendo que o britador ele vai estar produzindo diferentes granulometrias, quantidades diferentes também dessas granulometrias, e você, para poder controlar o seu processamento, o seu beneficiamento mineral, você vai estar vendo qual é a faixa que vai estar com maior quantidade que é apropriada para o seu processo. E você vai ajustar
a abertura de saída do seu britador, você vai ajustar o material que está entrando, você vai ajustar para poder conseguir a redução granulométrica que você quer, para você ter a liberação da partícula de interesse, alcançar como eu falei no início, o grau de liberação do minério de interesse e você poder seguir com o seu processo de beneficiamento. Depois que você faz a britagem, então você vai para a moagem. Você teve lá a britagem primária, secundária, terciária, quando foi necessário, conseguiu reduzir o tamanho de partícula, digamos, de 1 metro para meio metro, depois de meio metro para 10 centímetros, depois reduzir 10 centímetros para 1 polegada, reduzir um pouco mais, aí você precisa reduzir mais ainda a granulometria para poder separar aquele minério de interesse. Então você vai para a moagem. Então, o que é a moagem? A moagem é a operação de fragmentação fina, obtendo-se nesta um produto adequado à concentração ou a qualquer outro processo industrial, podendo ser a pelotização, calcinação, lixiviação, combustão, etc., para seguir o processo e você conseguir o produto que você quer para a indústria, o segmento industrial que você quer. Cada minério tem uma malha ótima para poder ser moído. Depende de muitos fatores, incluindo a distribuição do mineral útil na ganga e o processo de separação que vai ser utilizado em seguida. Então é importante que você conheça o seu material para poder encaixar com o seu processo. É conclusivo que a moagem deve ser muito bem estudada na etapa de dimensionamento e escolha de equipamento e muito bem controlada na etapa de operação da usina, pois o bom desempenho de uma instalação industrial depende muito da sua operação de moagem. Além disso, a moagem é um dos pontos mais caros que vai gastar mais energia no processamento mineral. Os equipamentos mais empregados na moagem são o moinho cilíndrico, então você vai ter moinho de barras, moinho de bolas, moinhos de seixos e moinho de martelos, entre outros tipos, que aí não são mais os mais comuns, mas a gente vai comentar um pouquinho ainda. A moagem pode ser a seco ou a úmido, dependendo do processo subsequente e da natureza do material a ser moído. Geralmente a moagem é a úmido, mas tem material que rola a seco, então de boa. A moagem a seco é exigida por alguns materiais devido às modificações químicas ou físicas que ocorrem quando se adiciona água. Esta causa menos desgaste no revestimento e no meio moedor. Aqui no Brasil, a maior parte das operações de moagem são feitas a úmido, o que facilita um bocado para você poder fazer o transporte, inclusive. Você coloca lá tubulação, bomba e você leva o material de um lado para outro com polpa. A moagem a úmido é a mais usada em tratamento de minérios, por ser a forma mais econômica e mais adequada aos tratamentos posteriores. As etapas seguintes de separação, concentração, seja lá com ciclone, mesa, cone, espiral, etc., você vai conseguir ter um melhor resultado de separação a úmido. E depois você faz as etapas, né, de desaguamento. Daqui a gente vem para os tipos de moinhos, né, moinhos revolventes e tubulares. Você vai ter um movimento desse corpo de barril, que vai estar aqui, e ele vai estar com o material revolvendo para poder fazer a fragmentação do seu material. Esse material, esses corpos moedores que vão estar aqui dentro do seu moinho, eles vão estar rolando, vão estar bolando sobre e com o material e vão estar fazendo a fragmentação dele, a redução granulométrica para o que você quer. É importante que você, quando for dimensionar o equipamento, quando for escolher o seu moinho para a sua etapa de moagem, repare na quantidade de corpos moedores, a gente chama de fator de enchimento, a quantidade de corpos moedores que você vai utilizar, a quantidade de água, se você for utilizar água no processo, geralmente sim. E aqui você vai estar observando a quantidade dos corpos moedores, o tempo de moagem, o tempo de permanência do material, que você vai estar aqui, e a velocidade de rotação. Dependendo da velocidade de rotação, se for mais lenta, você vai ter o que é chamado regime em cascata, onde o material vai estar bolando, mas sem muito impacto. Se você vai trabalhar com um regime de uma velocidade maior de rotação, você vai ter, consequentemente, um impacto maior. Quanto maior o impacto, menor vai ser o tamanho de partícula resultante, ou melhor dizendo. Quanto mais rápido vai estar girando o moinho, mais velocidade você vai ter, os corpos moedores vão estar se desprendendo daqui e vão estar causando
vão estar caindo com maior força, com maior impacto sobre as suas partículas, e você vai conseguir uma redução mais rápida do seu tamanho de partícula, que pode ser interessante. Agora você tem que reparar no seu material para que você possa dizer qual é a velocidade apropriada de rotação, qual é a quantidade apropriada de água, qual é a quantidade apropriada dos corpos moedores e qual o tempo apropriado para o seu material ficar lá para você poder conseguir a moagem ótima para o seu processo. Não é interessante que você tenha sobremoagem, que o material fique fino demais, porque isso vai atrapalhar os processos subsequentes. Repare que a etapa de britagem e moagem é para você poder alcançar o grau de liberação do seu mineral de interesse e, depois disso, ele vai para outras etapas de separação e concentração que vão ter umas faixas ótimas de granulometria para poder funcionar, para poder ter uma maior eficiência. Então, a gente que quer aumentar a eficiência do processo, a gente vai estar observando qual é o tamanho de partícula que vai estar resultante. Além do moinho de barras, ou melhor, além desses moinhos tubulares, né? Geralmente vão ser os moinhos de barras ou moinho de bolas. Você tem ainda moinho de martelos, tem ainda moinho de disco, você tem moinho de rolos, onde você vai ter os corpos moedores e você vai ter um impacto, aqui no caso do moinho de martelos, para poder fragmentar o material. Aqui você tem um esquema de moinho de disco, um esquema de moinho de rolos, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um videozinho com isso em funcionamento, para poder fazer sentido. E existe ainda um tipo de moagem que não utiliza corpos moedores, ou melhor, ele utiliza o próprio minério como corpo moedor. Aqui no moinho de bolas, no moinho de barras, você vai ter esses movimentos, né? Seja as bolas, as barras deslizando, seja elas caindo com o maior impacto para poder ter a sua redução granulométrica. Você pode fazer a mesma coisa utilizando o próprio minério para poder se quebrar. Então você vai ter uma moagem autógena, a AG. Ou você pode utilizar o minério e outros corpos moedores. Então você vai ter uma moagem semi-autógena. Daí, os moinhos autógenos e semi-autógenos são amplamente empregados em circuitos industriais de comunicação, cuja capacidade de processamento compreende uma faixa extensa se comparados aos demais circuitos. A combinação peculiar entre capacidades unitárias elevadas e relações de redução extremamente altas determina uma demanda contínua por equipamentos com dimensões cada vez maiores. Isso quer dizer o quê? Vantagem bacana para os moinhos autógenos e semi-autógenos, você pode fazer um moinho maior e, consequentemente, você vai ter uma produção maior. Além disso, você vai conseguir diminuir rapidamente a sua partícula sem precisar de ter uma moagem secundária e uma moagem terciária. Às vezes, uma moagem só já vai resolver. E você trabalha num circuito fechado para você garantir o tamanho de partícula. Então, passou numa etapa de moagem, passa lá numa peneira para poder ver se o tamanho está certo. Tá certo, passante, vai-se embora. Né? Ficou retido lá na sua peneira, então volta para o processo para poder continuar sendo moído. Depois, né, embora nos últimos anos tenha ganhado um impulso acentuado, o início do emprego de moagem autógena e semiautógena confunde-se com a própria ideia do surgimento dos moinhos. Então, embora esteja comum nos últimos anos se falar de moagem autógena e semiautógena, essa ideia começou lá em 1880. Já se observava que determinados minérios possuíam características de autofragmentação. Você colocava lá o mesmo minério, ele ficava se batendo e conseguia ter uma boa redução granulométrica para você poder ter o seu grau de liberação. Daí, isso é interessante por quê? Porque para você poder ter uma redução granulométrica, você poderia pensar em pegar o seu britador primário, vai para uma pilha pulmão, passa por um esquema de peneiras, vai para um outro britador e você vai estar com a redução granulométrica para você trabalhar com o seu circuito. Né? Se você trabalha com um britador com material autógeno, semi-autógeno e vai para a moagem também nesse esquema, ao invés de você ter algumas etapas, você reduz para uma etapa só. Passou no britador, vai para a pilha, vai para a moagem. Então, isso você diminui um pouco de tempo relativo, mas você diminui gasto de energia. E isso é uma redução considerável nas suas despesas. Então, se existem riscos elevados a se adotar essa opção, há também benefícios, principalmente pela significativa redução de capital, já que em um único estágio pode ser praticada a relação de redução de 1000 para 1.
Então, você pegar uma partícula lá com 1 metro, por exemplo, você reduzir para 1 centímetro. É possível lá na sua britagem ou moagem autógena, semi-autógena. Outros importantes atrativos para essa alternativa são os baixos custos relativos à operação, em razão da ausência de consumo de corpos moedores no circuito. Então, como eu não vou estar com um moinho de bolas rodando, então não vou precisar também de corpos moedores, as bolas para o moinho ou as barras para poder estar alimentando o moinho. Então, isso diminui os custos. Então, isso é uma visão geral, bem geral, bem geral, bem geral, pessoal, da britagem e da moagem. Para você poder fazer isso, você tem que fazer a ligação, né, da bitagem para a moagem e você vai precisar de equipamentos auxiliares. Esses equipamentos auxiliares são os seus alimentadores, né, as peneiras e as correias transportadoras, para você poder estar levando o material para a sua bitagem, primária, secundária, terciária e por aí vai, e também para a sua moagem, primária, secundária e por aí vai. Seja com autógeno, seja com corpo moedor. Tá? Os métodos de tratamento de minérios que envolvem classificação e peneiramento apresentam como objetivo em comum a separação de um certo material em duas ou mais frações, com partículas de tamanhos distintos. Então você vai colocar as peneiras para poder separar isso fica. A peneira pode ser uma grelha lá no britador primário para poder fazer a separação dos finos, pode ser uma peneira de 2 leques, pode ser uma peneira giratória. Você tem vários tipos de peneiras para poder fazer a separação do tamanho de partícula. Separou o tamanho de partícula, você separou o material que vai para um processo, que vai para outro processo. No caso específico do peneiramento, existe uma separação levando-se em conta o tamanho geométrico das partículas, enquanto que para o método de classificação, né, a separação é realizada tomando-se como base o conceito de velocidade em que os grãos atravessam um certo meio fluido. E aí você vai ter a densidade, por exemplo, vai influenciar não só o tamanho de partícula. Isso vai acontecer algumas vezes com separação com o mesmo meio, mesma fase, né, sólido-sólido, mas você vai ter muito isso com separação sólido-líquido, né, pela questão da densidade de um meio intermediário. Você vai ter partículas minerais com densidades diferentes e um meio com uma densidade intermediária para você poder fazer a separação. No processamento mineral, o meio fluido mais utilizado é a água. A classificação a úmido é aplicada normalmente para partículas de granulometria muito fina, onde o peneiramento não funciona de forma eficiente. Então, é muito interessante que você veja qual é o tipo de material que você vai fazer, qual é o tipo que funciona melhor com esse material, para que você possa ter um processo eficiente e eficaz e você consiga aumentar a sua produção e produtividade, consequentemente. Assim, a gente traz uns esquemas básicos de peneira, uma ideia básica, né, uma grelha, né, e a gente ainda traz mais algumas informações básicas para a gente poder seguir. Entende-se por peneiramento a separação de material em duas ou mais classes, estando essas limitadas uma superior e outra inferior por uma determinada faixa. Então você vai ter nos seus esquemas de peneiramento, seja no laboratório para fazer a amostragem, ou trabalhar com a amostragem, ou processar a amostragem que você recebeu, seja lá na sua usina, você vai ter lá um mais indicando que é acima de tal tamanho de partícula e um menos indicando que é inferior. Então você vai ter um tamanho máximo, um tamanho mínimo do seu material, um limite superior ou inferior. No peneiramento ao úmido, adiciona-se água ao material a ser peneirado, com o propósito de facilitar a passagem dos finos através de tal peneiramento. Isso facilita também porque você perde menos material. Com a poeira você acaba perdendo um material de valor que pode ser interessante para você. O material retido na tela, na peneira, é denominado oversize, e o passante chama undersize. E isso você vai encontrar para várias coisas no processamento mineral. Então, quando você está trabalhando com as outras etapas, com a polpa, você vai ter um overflow e você vai ter também um underflow. Então, over é o que está acima do tamanho desejado, under o que está abaixo do tamanho desejado. E aí, eu trago para vocês um esquema de peneiras. Não sei se vocês já estão familiarizados com as malhas, tanto os mesh, e com a escala Tyler, ou a Richards, ou a escala ISO. Geralmente a gente trabalha com malhas, a gente trabalha com mesh na parte de beneficiamento mineral, mas você pode estar vendo também em outras medidas, não ofende.
E você vai estar verificando qual é o tamanho apropriado para o seu produto. Então você vai estar com as suas etapas de peneiramento, controlando a granulometria para você conseguir a liberação do seu material de interesse. Aqui a gente traz ainda um esquema de um trommel, uma peneira giratória, e de uma peneira vibratória com 3 decks. E aí você consegue fazer a sua separação. O material mais grosseiro, né, o retido, volta para o processo, geralmente vai para algum processo específico, e você vai ter os passantes que vão ser direcionados para os processos apropriados, e você vai conseguir fazer já a sua separação. E daí você, por exemplo, no caso da britagem, né, você pega uma pedreira para produção de brita. Aqui nessa peneira vibratória, por exemplo, você já teria os produtos separados. A brita 19, a 25, a 32, tranquilamente. Não precisava nem passar para outras etapas. Mas se você vai trabalhar com minério de ferro, com minério de calcário, com minério de scheelita, minério de tungstênio, e outros por aí, então você vai passar por mais processos para frente. Então você controla a granulometria do seu material para poder colocar na esteira apropriada e seguir para o processo apropriado. Daí, como esquema, ideia para classificação, eu trago para vocês ainda a ideia do ciclone e do ciclone, onde você vai ter separação por densidade, assim como um classificador em espiral. Você vai ter alguns tipos de classificadores que vão estar utilizando especialmente a parte de densidade, a propriedade de densidade para poder fazer a separação do material. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, na literatura, muito separação gravítica, porque está fazendo separação por densidade. E a densidade é um dos principais fatores para você poder fazer a concentração dos metais, por exemplo. Então, você vai estar separando tungstênio dos outros materiais, você vai estar separando hematita, magnetita de outros materiais, que são mais leves, e você consegue fazer a concentração, né, e aumenta o teor, aumenta a quantidade do seu metal de interesse, do seu material de interesse. E depois você vai para as etapas subsequentes que forem necessárias para que você possa ter o seu produto desejado para aquele segmento industrial. Isso é uma geral, certo? Não acabei ainda, cheguei aqui no final dos slides, mas eu tenho mais uma coisa para poder mostrar para vocês antes de encerrar essa apresentação inicial de tratamento de minério. Mas eu acho interessante trazer para vocês, não um mero esquema em preto e branco, mas trazer uma ideia de uma pedreira. Alguns de vocês já conhecem, outros de vocês não tanto, mas para você poder estar identificando os alimentadores, bretagem, moagem, por aí vai. Então, você vai ter o alimentador, que pode ser vibratório ou não, o caixão alimentador, para poder estar mandando os seus segmentos de rocha para a britagem. O britador de mandíbulas, ele funciona como uma mandíbula mesmo, como se fosse um maxilar, uma parte fixa e outra móvel, e vai estar comprimindo o material. Então, pelo impacto e pela compressão, você consegue ter a redução granulométrica do seu material. Você consegue observar aí que tem um pouco de poeira. Então, geralmente é interessante fazer um scalp para você tirar os finos, não ficar fazendo muita poeira, não tumultuar muito no meio de campo aí. Assim como também é interessante você ter aspersão de água, para você poder diminuir a quantidade de poeira que o seu processo vai causar. Britador de mandíbulas, você vai estar quebrando o material por impacto, então você vai estar tendo poeira com certeza. E vai seguir o processo. Passou do britador primário, então você vai para uma esteira e vai mostrar agora. Aqui você consegue observar na esteira que você tem diferentes volumetrias. Você tem um material mais fino e você tem um material menos fino. Você passa o material na peneira para que você possa estar mandando para um britador cônico o material mais grosseiro e o material mais fino você vai mandar para outro lugar. Não é interessante ficar mandando material fino demais, quase pó,
para britar, porque o material já está diminuído. Então não tem para que ficar fazendo isso. O interessante é você já colocar esse material mais fino para um destino que você quer. Pode ser outra etapa de processamento ou pode ser já a pilha de um produto final. Então aí você tem para um lado brita 19, para o outro lado brita 10. E aqui a britagem do material de um tamanho a maior, acima de 19 milímetros, passa para cá. Aí brita 12 e segue o processo. Aí uma coisa interessante, você pode ter etapas de separação magnética durante o processo de transporte, ou você ter etapa específica para fazer separação magnética. Quando você trabalha com minerais magnéticos, se você quer concentrar, você vai ter um separador específico para isso, separador magnético. Que ele pode ser de dois tipos, mas a gente não vai conversar sobre separadores magnéticos hoje. É só para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa parte de combinação. Então, o basicão de combinação a gente pode visualizar aqui na pedreira. E aí você tem as formações de pilhas para os seus produtos específicos. Vocês vão encontrar muitos vídeos na internet falando sobre britagem, moagem, muito material disponível na internet falando sobre isso. É um tema bem interessante, além de ser um tema muito importante para as etapas de processamento mineral. Eu espero que tenha sido legal para vocês nesse momento. Eu queria trazer só uma visão inicial, né, uma visão geral dos macetes para habilitagem e moagem. Obrigado a presença de vocês. Vou encerrar aqui a gravação e desejar a todos uma boa noite.